Fala aí galera, tudo bem com vocês? Que Mengão é esse, hein? Que Mengão é esse que a gente viu ontem em campo contra o Internacional? Que jogo bom, que jogo maravilhoso, que jogo bom de se assistir ali, principalmente depois dos 10 minutos do primeiro tempo, né? O jogo começou ali bem truncado, ali bem físico mesmo. Um jogo feio, começou bem feio ali, os caras tocando bola de cabeça pra lá, um perde e ganha danado. E aí o Flamengo colocou a bola no chão e começou a impor o seu futebol. Cara, e depois que o Flamengo fez isso, mais uma vez aconteceu o mesmo. Jorginho dominando o meio de campo. Mas uma coisa muito interessante ontem que aconteceu foi o Saul. Assim como já tinha acontecido no domingo, o Flamengo jogou muito bem ali no meio com o Saul. E outro destaque, para mim, os quatro destaques que eu vou falar até no vídeo hoje, para mim do jogo ontem: Plata, Saul, Jorginho e De Arrascaeta. O time inteiro foi muito bem, o time inteiro foi muito bem, cara, mas eu quero falar desses quatro jogadores. A dinâmica que esses caras deram ontem para esse time do Flamengo foi assim uma coisa surreal, uma coisa de outro mundo, sabe? E esses caras, eles estão se entrosando muito, e principalmente o meio de campo ali com o Jorginho e com o Saúl e Arrascaeta. Cara, esse time do Flamengo entrosado vai dar muito trabalho para muita gente, muitos times brasileiros. E o Saúl, cara, ali no meio de campo, dominou. Sabe? É assim, não tem como comparar o Saúl com o Alan, com o Everton Araújo. É outra história, é outro nível de futebol que a gente está falando. O Saúl ali, a princípio, quando ele chegou no time, não parecia que ele fosse assim, tipo, jogar tão bem defensivamente e jogar tão bem ofensivamente na criação de jogo ali. Teve muitas pessoas que estavam falando que o Saúl é aquele jogador que ele é lento e realmente a princípio parecia que ele era lento, mas não, ontem ele deu muito pique ali, ele estava acompanhando os caras tranquilamente. Quando tinha que acelerar, ele acelerava. Quando tinha que manter a calma ali para distribuir o jogo, ele fazia isso. E eu gostei demais do Saúl, cara. E o Jorginho nem se fala. O Jorginho ali já é um jogador que todo jogo o Jorginho bate aquela mesma. Cara, pra mim, todo jogo o Jorginho tá batendo na máxima do futebol ali. Ele é um 10 da posição dele, ele é um 10 mesmo. Todo jogo o Jorginho leva um 10 ali pra mim. Porque ele não joga ruim. Todo jogo do Jorginho é um jogo de destaque. Joga muito bem o Jorginho, cara. E o Saúl ali com o Jorginho, os caras jogam de cabeça erguida. E, e ontem, ali o primeiro gol, né? Foi com o Arrascaeta. Cara, e o Plata. O que jogou o Plata ontem foi brincadeira. Esses dias mesmo eu fiz um vídeo passado aí, eu acho que nos meus dois últimos vídeos para trás, eu questionei, né, o Plata, o Felipe Luiz, a escolha do Felipe Luiz pelo Plata, que ele gosta muito desse jogador. E eu questionei o fato de ele joga muito mais do que os outros e ele não estava tão bem, cara, mas ontem eu entendi uma coisa, o Felipe Luiz escolhe muito Plata porque realmente quando ele joga bem, ele joga muita bola. Claro, todo jogador vai ter um dia que ele vai jogar melhor do que outro, né? Mas o Plata, ele é muito guerreiro. Ele é muito tático, sabe? Acho que é por isso que o Felipe Luiz, bota essa câmera mais para longe, acho que é por isso que o Felipe Luiz escolhe bastante ele, prioriza bastante ele, porque, cara, ele é muito bom tecnicamente ali. Tecnicamente falando, e ali no sistema tático do Felipe Luiz. Ele tanto lá na frente, ele dá o máximo de si, quanto na defesa ali, ele tá dando o máximo de si, tá sempre repondo o jogo ali atrás, ajudando os companheiros ali a defender as bolas, né? Cara, ele é um jogador muito completo taticamente. Ele obedece muito o sistema tático do Felipe Luiz. E acho que por isso que o Felipe Luiz optou tanto pelo Plata, quanto também como optou pelo Bruno Henrique, porque, cara, são jogadores que estão ajudando muito taticamente o time. O Flamengo, cara, o Flamengo em si, no geral, todo tá desse jeito. Até o Arrascaeta mesmo já falou que nunca correu tanto como correu nesse ano. Por causa que o sistema de jogo do Felipe Luiz é aquele perde e pressiona, como todo mundo já sabe. Porém,
exige demais dos jogadores. E o Plata é muito forte fisicamente. O Plata é muito forte fisicamente. À mesma medida que ele vai no ataque ali para pressionar, ele volta. Na defesa da mesma forma, ontem mesmo, cara, o que o Plata defendeu e ajudou a defesa ali no meio, do meio para frente, ali do meio para trás também. Meu Deus do céu, o cara tava em todas as bolas. Então, pra mim, o Plata ontem foi um grande destaque desse time, cara. O Plata jogou demais. O Plata merece demais tudo que tá acontecendo com ele, né? E parabéns demais ao Felipe Luiz também, cara. Parabéns a toda a torcida flamenguista. Eu mesmo queria ter trazido um vídeo ontem, mas não consegui, tá? Terminou muito tarde. Aquela chuva de papel ali no início do jogo foi uma sacanagem. Apesar de que foi bonito, mas atrapalhou demais o jogo. Atrapalhou a visibilidade ali pela televisão pra gente ver o jogo, um jogo bonito, né? A gente não sabia quem que era o jogador, não sabia quem que era a bola. Só tinha papel picado ali no meio, atrasou o jogo ali em 20 minutos praticamente. E aí, tipo, de certa forma, aquele papel picado que a torcida fez ali ajudou o Flamengo. Porque o time do Internacional entrou ali com, eu acho que, fogo nos olhos, sabe? Os caras entraram para pegar o Flamengo de jeito, mas aí jogaram os papel e deu aquela esfriada. Tipo, tudo que eles fizeram, que os próprios torcedores fizeram de pressão e de motivação para os jogadores, eles acabaram ali no início do jogo, jogando aqueles papel picado ali, platinado ainda os papel no meio do campo. E aí, tipo, não adiantou muita motivação, não adiantou muito a semana inteira botando pressão sobre o Internacional, sendo que quando começou o jogo, foi tudo por água abaixo. E aí, meu irmão, uma missão muito difícil de jogar contra o Flamengo é não tomar gol, e foi o que o Internacional não conseguiu. Eu tinha falado também anteriormente aqui, cara, que não era. Eu vi muitos torcedores do Inter falando o seguinte: a gente tem que marcar um gol para poder levar para os pênaltis ou marcar dois para sair classificado. Mas aí é que tá, não é só não é só marcar os gols, é não tomar gol. E não tomar gol desse time do Flamengo, mesmo numa fase difícil de marcar gols como o Flamengo vinha, é muito difícil passar pelo Flamengo sem tomar gol. Porque o Flamengo é uma equipe muito boa, com grandíssimos jogadores que podem meter gol ali a qualquer momento. E o Flamengo tá jogando muito bem, equipe bem entrosada. Aquele pé de pressão do Felipe Luiz é muito bom de se assistir. E cara, é difícil jogar contra o Flamengo, essa é a realidade. E ali ontem eu vi o jogo inteiro. A facilidade que o Saul saía jogando ali no meio com o Jorginho era uma coisa de doida. O Internacional ali com vários jogadores, 5, 6, 7 jogadores ali em cima. E eles saíam jogando ali com o Léo X, Léo Pereira, o Rossi, Saul e Jorginho, como se estivesse jogando uma pelada, cara. Os caras estavam numa maior tranquilidade. Eu já tinha me borrado todo ali no meio daquele campo ali, cara. Sinceramente. Acho que nem o Rivotril daria conta de mim. Mas os caras, o Saul mesmo, ele deu um giro, ele pegou a bola, deu um giro entre três jogadores do Internacional, como se estivesse jogando com o time da Série C. Foi uma coisa muito assim impressionante que eu achei do Saul, cara. E o cara joga de cabeça erguida ali, joga muita bola. O Saul é um destaque absoluto desse time ontem. Foi um destaque absoluto desse time ontem. E eu falo mais, o De La Cruz é que se cuide, porque a posição dele tem muita concorrência agora, viu? Não é só uma sombra que tem no banco, não. Tem ali uma sombra enorme, um gigante no banco. E eu acho que o Saul já vai dar uma beliscada nessa titularidade aí. Um problema bom, Felipe Luiz, é claro. Felipe Luiz só tem 2, 3 jogadores por posições, todos eles com qualidade suficiente praticamente ali para ser titular. Não somente no Flamengo, mas em qualquer outro time do Brasil. E é isso, pessoal. Felizão. A gente conseguiu a classificação. A gente conseguiu aí agora estar nas quartas da Libertadores contra o Estudiantes. Eu acredito profundamente que a gente chegará na final dessa Libertadores. E a gente está firme e forte na liderança do brasileiro aí. Agora o Flamengo vai jogar na próxima segunda-feira. Vou ficando por aqui, vou trabalhar agora. Bom trabalho para vocês, tá? Uma excelente quinta-feira para vocês. Deus abençoe. E é isso. Agora aguardar o próximo jogo contra o Vitória e depois contra o Grêmio, para a gente continuar mantendo essa liderança aí firme e forte. Se inscreva no canal, deixa aquele like, mais tarde a gente volta com mais vídeos para a gente debater aqui
pra gente bater aquele papo, pra gente conversar e falar muito sobre futebol. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Valeu.